Tem projeção de jogos treino, amistosos? Vai ser uma preparação mais fechada aí na concentração atleticana, Paulo Azeredo? O Atlético fará 2 jogos treino e será aqui mesmo na cidade do Galo, a princípio fechados, até para todo mundo, para a imprensa, para o torcedor, não teremos amistosos. O Atlético recebeu o convite, aliás, é bom explicar isso aqui, os clubes da Série A, Thiago, conversam entre si, obviamente, e aí recebeu convites para amistosos, mas o Atlético, junto com a sua comissão técnica e o departamento técnico também de futebol do Atlético, entenderam que neste momento o Atlético é melhor fazer jogos treino aqui, com equipes de menor porte, para dar esse ritmo de jogo aos jogadores, para que no dia 21, então, enfrente o Bahia 7h30 na Arena MRV, já com essa competitividade, apesar de ser jogos treino. Não vai ter uniforme oficial, nada não, viu, Thiago? Vão ser jogos treino aqui mesmo, dentro da cidade do Galo. Se você faz um amistoso contra, sei lá, o São Paulo, o Grêmio, como o Paulinho citou, times da Série A, e aí você ou vence 4-0, 5-0 e cria aquela, opa, tamo voando, ou toma 4, 5-0, já começa uma crise desnecessária. Talvez faça mais sentido mesmo essa preparação mais fechada que adota o Barba Domingues e o Departamento de Futebol do Galo? É, a identificação da comissão técnica que precisa trabalhar mais sigilosamente, né? E é muito trabalho mesmo, e é uma oportunidade que o Barba tem de estar com boa parte do seu grupo, daqui a pouquinho com um grupo completo. A gente não sabe exatamente se chegarão reforços, se algum jogador vai acabar saindo nessa do mercado ainda, que vai se aquecer muito mais, mas de qualquer maneira a oportunidade do Barba Domingues de trabalhar com o seu elenco, de deixar o Atlético com a sua cara, prever o maior número de situações possível, deixar o time fisicamente inteiro, voando, porque são muitas as competições para esse segundo semestre. Então a gente vai ter condição de avaliar o trabalho do argentino de uma forma mais justa agora, né? Porque ele vai ter tempo para treinar e, na opção dele, o mais importante é fazer esses jogos de preparação, mas ali quietinho, mineiramente, né? Que a gente fala no sigilo, justamente para não criar expectativa. Sobre formatação de elenco, Paulo Azeredo, falei ainda há pouco, o mercado aí no Brasil parece começar a esquentar agora com novas movimentações, aquisições, saídas, algo nesse sentido, já que você está dentro das cidades do Galo, imagino que em contato com a direção do clube, algo nesse sentido. Havia uma expectativa principalmente de saídas, né, que o Barba iria fazer mexidas no elenco. Tem alguma coisa nesse sentido por aí, Paulo Azeredo? Tudo está sendo conversado, Thiago. Na apresentação do Léo Duarte, o Paulo Brax, ele foi bem sucinto e bem transparente. Ele disse que o mercado, a janela se abre no próximo dia 20 e vai até setembro. Então, é óbvio que o Atlético precisa se reforçar e saídas também podem acontecer, mas o Atlético não tem toda essa pressa, não. Até porque a janela só abre, segundo o Paulo Brax, no dia 20. Então, o Atlético está se movimentando, está conversando com reforços, mas já trouxemos aqui a informação, né? Eu, Henrique André, o próprio Cláudio Rezende, antes de partir para a Copa do Mundo, o Atlético vai trazer de 2 a 3 reforços. Vai trazer esses jogadores ainda. Mas o torcedor já sabe que serão reforços pontuais e dentro da realidade financeira do clube. E saídas também, Thiago, podem acontecer até mesmo, quem sabe, envolvendo essas chegadas, né? O Atlético está conversando, as saídas podem acontecer de alguma maneira definitiva ou por empréstimo, né? Tivemos o Izep, por exemplo, partindo agora recentemente para o Nacional da Ilha da Madeira. O Rômulo, que já estamos aqui, é um atleta que será emprestado, será colocado no mercado à disposição de outras equipes. Outras saídas devem acontecer, mas o Galo também deve buscar entre 2 a 3 nomes ainda para essa sequência. Lembrando que o Galo segue vivo na Copa do Brasil, no Brasileiro, que é uma prioridade no clube neste ano, todo ano, mas especialmente neste ano, pelas 2 últimas campanhas ruins que teve no Campeonato Brasileiro, e também na Copa Sul-Americana, viu, Thiago? Ô, Paulo Azeredo, eu acompanhava ontem atentamente aqui o jogo do Ceará contra o Atlético na torcida pelo Galinho, né? Não deu, Ceará venceu. Aí corremos para a transmissão do Goiás contra o CRB, Paulo Azeredo, e acompanhamos e torcemos ali atentamente nos pênaltis, cada batida pro CRB não vencer, que se o CRB vencesse os pênaltis, o Galo tinha dançado, ufa, até na base, o Galo ganhou, mas foi no sofrimento, hein, Paulinho? Pois é, Thiago, aquela máxima sempre vale com o Atlético, né? O se não for sofrido não é Galo, e assim foi também nesta
quarta-feira pelo Sub-20. O Atlético jogava a semifinal com o Ceará, perdeu o jogo por 2-1, fez um gol até no finalzinho, com o Loubach lá de pênalti, pressionou, mas não conseguiu, porque no total, assim, dos 90 minutos não fez um bom jogo, e aí foi todo mundo assistir o jogo do Goiás com o CRB. Penalidades máximas. Aliás, o jogo estava 1-0 até 43 do segundo tempo. O CRB empata e vai para os pênaltis. Nos pênaltis, não podia dar CRB. E aí deu do Goiás 3-2, o Atlético conquistando esse acesso, então, com a terceira vaga em aberto, né, nesse Sub-20. E aí faz parte desse planejamento. Conversamos aqui no Domingão Esportivo da semana passada, né, no último domingo, com o Luiz Carlos, ele falava, era um jogo de primordial importância para o planejamento do Atlético pensando no Sub-20 em 2027. E aí aconteceu este acesso e por isso o Atlético ficando feliz mesmo com essa derrota, porque tem gente que às vezes é assim, né, que já ganhou, mas não levou. O Atlético não ganhou, mas levou a vaga, era o que importava dos males o menor. O Galinho conquistando então este acesso, o retorno à elite do futebol brasileiro na categoria Sub-20. E aí, Thiago, uma informação importante, porque o Atlético tem conversado sempre com os jogadores e seus staffs também, daqueles que se destacam, né? E aí no profissional nós já temos aí o Cissé, tem também o próprio Vitão, que ontem reforçou o time Sub-20, Pedro Cobra, que já treina também, o Pacini, que já é uma realidade, inclusive já entrou em jogos importantes, fez gol de classificação do Atlético, né? Por que não? Lá em Fortaleza, porque sem o gol do Pacini, o Atlético não ganharia nos pênaltis do Fortaleza na Copa do Brasil, e o Cauã Soares. E aí tivemos ontem, por exemplo, o Riquelme, que é um jovem de muita projeção, de muita expectativa no Atlético. E o Atlético já conversa, então, com o seu staff para um plano de carreira, assim como foi feito com esses 5 que eu citei aqui, para que o Riquelme também, quem sabe até, depois de voltar à seleção, porque estará lá na próxima semana com outros 4 atleticanos, né, na seleção Sub-17, para que o Riquelme seja aproveitado e observado também no profissional. Há muita expectativa, revelo para você, Thiago, não só do torcedor, mas até mesmo do próprio clube em relação a este atleta que tem jogado muito bem no Sub-17 e recentemente também no Sub-20. E ainda o Gabriel Veneno, também o Atlético conversando com o staff dele para que esse plano de carreira seja oferecido ao atleta. Lembrando que o Veneno é muito novo ainda, tem 16 anos, Thiago. Bom, em relação a isso, ufa, o Atlético sobe. E aí, temos 3 jogadores do Galo, Thiago, que foram convocados, né, para o Equador, e o Equador, você sabe, saiu essa semana agora para o México. Estou falando do Preciado, também do Alan Minda e do Alan Franco. Esses atletas, Thiago, terão agora um recesso de 10 dias, um descanso de 10 dias. Por quê? Porque quando eles saíram do Galo para servir a seleção do Equador, os jogadores do Atlético tiveram férias, todos recordam. Eles não, eles foram direto. Então agora terão este recesso e retornam para cá no dia 11, é um sábado, e aí serão integrados aos demais companheiros aqui na intertemporada, visando o compromisso no próximo dia 21 contra o Bahia 7h30 na Arena MRV. Então, Thiago, foi sofrido, mas veio a vaga e Minda, Preciado e também Alan Franco estão descansando e voltam logo aqui para a cidade do Galo para serem integrados aos demais, o Thiago. Nossa, Tanaka, você vai falar de Fausto Vera de novo, por quê? Porque o Fausto Vera deu uma declaração lá no River Plate manifestando publicamente em uma entrevista o desejo de voltar. Eu não vou trazer aspas, não, mas eu vou trazer para vocês o que ele falou. Basicamente, ele fala que ele tem interesse em permanecer lá no River Plate, na Argentina. Ele foi perguntado a respeito de como é que tá a situação dele e tal, ele simplesmente falou: a minha intenção, como todo mundo já sabe, é permanecer no River Plate. Ou seja, confirma o que nós trouxemos aqui em primeira mão há algumas semanas, onde eu cravei para vocês que o Fausto Vera não quer voltar, que o Fausto Vera saiu do Galo feliz, fez tudo que podia para sair, não queria mais permanecer conosco e não quer voltar. E ainda disse a vocês, o passe fixado é 4,5 milhões de dólares e o River já comunicou ao Galo interesse de compra. Resta nós agora aguardarmos, né, o River chegar com a proposta, e já adianta a vocês que o River também já comunicou ao Galo que vai tentar um desconto, vai tentar um bem bolado, algo que fique legal para os dois clubes. O River está com um jogador que quer continuar, o Galo não quer um jogador que não quer voltar, né? Então, acho que vai gerar um bem bolado ali no final, as equipes vão se acertar. Não vai ser por 4,5 milhões de dólares, acredito eu, o Galo deve efetuar esse desconto,
né? E aí acredito que vai ficar bom para todo mundo. Bom para o atleta, bom para o Galo e bom para o River. Mas isso aí é algo que vai rolar daqui a alguns meses, tá, gente? Não é por agora, não. Mas o River já comunicou ao Galo esse interesse de permanecer com o Fausto Vera. A novidade é que o próprio Fausto Vera agora falou publicamente sobre esse desejo. Uma coisa é eu falar, alguém falar. Outra coisa é o próprio jogador vir a público e falar. Aí, né, já desconsidera aí qualquer dúvida em relação a esse assunto. E para ele falar publicamente, vocês podem ter certeza que ele foi induzido a isso. Com certeza a assessoria dele pediu ele para dar essa declaração, até meio que para pressionar também o Galo e tal, para agilizar essa situação e ele ficar por lá mesmo e que fique também, não precisa voltar não. Beleza? Galera, os equatorianos voltaram ou vão voltar, né? No caso, foram eliminados. Passamos ontem aqui no canal, hoje é um complemento da informação do que nós passamos ontem aqui para vocês, de que o Alan Minda, o Preciado e o Alan Franco voltaram lá do Equador, foram eliminados e o Galo deixa de arrecadar $33 mil por dia, porque são $11 mil cada dia que eles estão lá. E os atletas, como eu disse a vocês, teriam férias, né? Não chegaria, foi eliminado, no outro dia está desembarcando em BH. Longe disso, eles vão ter um período de descanso. Eu falei com vocês que eu ainda não tinha informação de quanto seria esse período de descanso, mas eles teriam uma mini férias para descansar a mente, descansar o corpo, curtir com a família e tal. Algo totalmente, na minha opinião, correto. Mas está dito 10 dias de férias, tá? Alan Minda, Alan Franco e Preciado ganharam 10 dias de férias. Aí você pode chamar de férias, de recesso, de folga, enfim, da forma que vocês quiserem. Eles estão 10 dias aí em descanso para poder se apresentar, se reapresentam. Se eu não estou enganado, no dia 10 de julho, são 10 dias, a partir de ontem, tá? Conta 10 dias a partir do dia 1º de julho, ou seja, a partir de ontem. Só uma comparação, Palmeiras e Flamengo, que são duas equipes que tiveram até mais jogadores convocados do que nós, eles vão dar aí 7 dias de descanso para esses atletas. O Galo está dando 10 dias para os 3 do Equador. Lembrando que o Júnior Alonso já não, né, faz parte do Galo mais e tal, não vai voltar mais. Mas o Galo deu 10 dias para os atletas do Equador. Palmeiras e Flamengo estão dando 7 dias de descanso. O Galo dando 3 dias a mais de descanso para os atletas, beleza? O Galinho conseguiu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro Sub-20, tá? Lembrando que caímos no ano passado, jogamos esse ano a Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20 e ontem conseguimos o acesso, tá? Estamos de volta à Série A do Campeonato Brasileiro Sub-20, apesar da derrota de 2-1 para o Ceará, tá? O Galo na terça-feira, na quarta-feira confirmou o acesso, né? Perdeu para o Ceará por 2-1, mas a vitória do Goiás contra o CRB nos pênaltis, após empate de 1-1 no tempo normal, o Galo conseguiu aí ficar com a terceira vaga. Então, assim, é um regulamento totalmente maluco, mesmo com a derrota e com a vitória do Goiás sobre o CRB nos pênaltis, o Galo ficou aí com a terceira vaga. E estamos de volta à Série A do Campeonato Brasileiro Sub-20, onde, convenhamos, né, não deveríamos nunca ter saído. A verdade é essa. E só para dar uma opinião rapidinho aqui, que eu não gosto muito de ficar opinando, enfim, mas vamos lá. Não gosto de misturar opinião com informação, mas vamos lá. Eu acho uma palhaçada esse negócio de Série A, Série B para a categoria de base. O time que no ano está jogando a Série A no Campeonato Brasileiro tem que jogar a Série A no Sub-20. Se, porventura, o time está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, naquele ano, ele também tem que estar na Série B do Campeonato Brasileiro. Não dá para ter um campeonato com 60, 50, 40 times, mas ficar esse negócio de time para cair, time para rebaixar, subir, conseguir o acesso, acho isso uma bobeira. Tá jogando a Série A? Você vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro Sub-20. Tá jogando a Série B? Você vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20. A Série A e a Série B, na minha opinião, teria que ser nada mais, nada menos do que todos os clubes que estiverem jogando naquele ano, respectivamente, a Série A e a Série B. Beleza? Eu acho isso uma loucura. O principal da base não é essa disputa para subir, para não subir, para cair, para não cair. A principal situação da base é revelar.
Se ficar nesse papo aí de rebaixamento, de acesso, acho que vai mudar um pouco o foco. O foco principal da base, na minha opinião, sempre tem que ser revelar. Ganhar título na base é ótimo, é importante, a molecada já cresce ali com aquele ambiente de momento decisivo, de pressão, né? De jogo importante, decisão, já chega no profissional com a casca já, né, mais grossa. É importante, mas o principal da base é formar caráter, formar atletas. Ponto. Fala, massa, passando rapidinho aqui para pedir vocês aí, para quem chegou até aqui, para deixar aquele like, como sempre eu faço, gente. Deixa aquele like para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando, se inscreva aí, tá? Se inscreva no canal, seja muito bem-vindo você. Ative seu sininho de notificação também para tu não perder nada e peço gentilmente aí o like de vocês para dar aquela moral pro canal continuar crescendo, tá bom? Fiquem à vontade que esse canal foi criado para ter toda a massa atleticana, tá bom? Então, fiquem à vontade aí para também estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado. É demais, importantíssimo demais a participação de vocês aqui no canal, muito importante pra gente. A gente olha todos os comentários por causa disso mesmo. Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos, para estar aumentando a massa aqui nesse canal, vai ajudar demais, tá bom? A gente só agradece pela preferência e tudo mais. Mas enfim, esse canal aqui, para quem tá chegando agora, tá entrando notícia só do Atlético Mineiro e a todos os dias, de domingo a domingo para vocês, tá? Fiquem à vontade, sejam bem-vindos mais uma vez, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, massa!